Bom dia, pessoal, bom dia. Vamos ler a palavra do Senhor, né? Capítulo 16 de Números, do livro de Números, versículo 20. Diz assim: Os rebeldes castigados. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: Ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem indignar-te-ás contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: Fala a toda esta congregação, dizendo: Levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e a Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E disse à congregação: Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os teus pecados. Levantaram-se, pois, ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes como todos os homens morrem. Se morrerem estes como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e o tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá, e todos os seus bens. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: Não suceda que a terra nos traga a nós também. Procedente do Senhor, saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Disse o Senhor a Moisés: Dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecam contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a coberta do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal os filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que tinham trazido aqueles que foram queimados, e os converteram em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender o incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por Moisés. Foi muito forte, né? Os rebeldes são castigados de verdade, né? Vamos ler aqui os comentários. Os rebeldes são destruídos porque se levantaram contra o ungido do Senhor e automaticamente contra o próprio Deus,
pois se opunham à autoridade legitimamente constituída por Deus. Aqui, então, nós podemos tirar uma lição, né? Que nós não devemos ser contra as autoridades que são legitimamente constituídas por Deus, né? Às vezes a gente não consegue entender como é que um político que não é tão bem, que não faz tão bem para a sociedade, né? Para as pessoas, e ele está ali no poder, né? Nós não entendemos, mas fomos nós que colocamos, mas que foi constituído por Deus, né? Por isso que está lá. Então, nós devemos o quê? Obedecer, né? Ter um certo respeito, né? O versículo 21 diz: Deus vindica o sacerdócio que ele mesmo estabelecera, já que era na obra sacerdotal que jaziam os planos de Deus para seu povo escolhido, obra cumprida por Jesus Cristo. Aleluia, né? O 24: Levantai-vos. Deus sempre chama seu povo a separar de tudo aquilo que contenha pecado. A santificação inclui a ideia de separação das coisas mundanas. Então, nós devemos estar separados, né? 2 Coríntios 6, vamos para 2 Coríntios 6. 2 Coríntios, capítulo 6. Versículos 14 a 18. 6, 14 a 18 diz assim: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuários de Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Então, o versículo 27 diz: A atitude dos rebeldes foi de desafio e de arrogância, e o resultado trágico dessa atitude foi sofrido também pelos seus familiares. O pecado e seu castigo sempre ameaçam os entes queridos do pecador. Então, isso aqui está falando, né, que no capítulo 16 começou assim, a rebelião de Corá, Datã e Abirão, né? Então, por isso agora teve o castigo deles, né? E aí a gente sempre, as consequências de um pecado, né? Nem sempre é só para a pessoa que faz, mas para quem está também ao redor, né? O 33 diz: Dessa maneira perecerão os que não obedecem ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida perecerão, né? O 16º capítulo nos dá 5 ilustrações, certo? O capítulo 16 nos dá 5 ilustrações. Primeira, Corá, o pecado da soberba pelo qual não havia sacrifício expiatório. Tem um efeito sério sobre as outras pessoas, como é o caso de muitos outros pecados. 2. Moisés. A consciência da inocência que, com fé e humildade, pode entregar seu caso às mãos de Deus, né? Moisés entregou o caso às mãos de Deus. Terceiro, Deus, a intervenção em prol dos seus servos, da sua palavra e da sua glória. Salmos 105, versos 14 e 15. Vamos lá para Salmos 105.
versos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: a ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Então, aqui está falando que Deus, ele protege os seus, né? Aí, o 4, o povo. A simpatia oculta para as coisas do pecado, que logo se revelou no apoio que deram a Corá, apesar de tudo que acontecera. Arão, o quinto, Arão. A quinta coisa. A mediação sacerdotal pondo-se de pé entre os mortos e os vivos, que é a obra de Cristo, contemplou. E até certo ponto é a obra na qual cada crente é chamado para tomar alguma parte em virtude da sua união com Cristo. Amém. Então, a gente vê aqui plenamente, né, o projeto de Deus, né, na vida da gente. Então, assim, Deus tinha um projeto já desde o princípio, né, de mandar Cristo para nos salvar. E aí a gente vê todo o desenrolar da história acontecendo e Cristo sendo mostrado em todo o desenrolar da história. Agora vamos ler o versículo 41, que diz assim: novo tumulto e seu castigo. Então, mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós mataste o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Tomou Arão como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, eis que a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Ora, os que morreram naquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Então, aqui, mais uma vez, as pessoas se rebelando e mais uma vez Deus mostrando o seu poder, né? Aí o comentário, né? Novo tumulto contra Moisés e Arão. Agora a revolta é do povo em geral, mas Deus interveio com justiça e lealdade em favor dos seus ungidos, livrando-os da injustiça, da inveja e da prepotência dos seus opositores. Com a intercessão de Arão e de Moisés, o próprio povo hostil é salvo da destruição total. Então aqui nós podemos ver também o poder da oração, né, do justo. Deus olha, né, Deus vê e ele se compadece, né? Glória a Deus por isso. O 43. O aparecimento da glória do Senhor é como um convite para seus servos se aproximarem, mas para os infiéis a glória se revela com um fogo devorador. 2 Tessalonicenses 1:8. 2 Tessalonicenses 1:8.
Segunda Tessalonicenses. Um 8 diz assim: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui ele está falando a ação de graças, né, que devemos ter. Aí ele fala, e o 7 ele diz: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus Cristo com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O 9 diz: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória e do seu poder. Ele está falando aqui das pessoas que não conhecem a Deus, né? E é exatamente as pessoas que estão se revoltando contra Deus, né? Ele fala: o aparecimento da glória do Senhor é como um convite para seus servos se aproximarem, mas para os infiéis a glória se revela como um fogo devorador, como está escrito lá em Tessalonicenses, né? O verso 46, Moisés logo sentiu que a praga começara. Como pastor do povo de Deus, não hesitou em chamar Arão, o sacerdote, para que ambos tivessem sua parte em interceder pelo povo. O fogo do altar é aquele que consome o sacrifício e torna o incenso em fumaça. Da mesma maneira, é só no poder do sacrifício de Jesus Cristo que as orações dos crentes têm livre acesso ao trono da graça de Deus. Aleluia! O incenso ilustra a oração da fé, como nós já vimos, né, em outras partes desse livro. Está em Apocalipse 5:8. Vai depressa a congregação. É isto que Jesus Cristo fez na plenitude do tempo. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia! Amando assim a congregação rebelde. Aleluia! Deus é fiel em todo tempo, né? Em todo tempo Deus é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é justo, né? Nenhum momento Deus é injusto, nenhum momento. Nós é que somos desobedientes, nós é que somos falhos, né? Nós é que vivemos fazendo coisas que desagradam ao nosso Deus. O capítulo 17 diz assim: o bordão de Arão floresce. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, uma pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porque o nome de Arão escreverá, porém, o nome de Arão escreverás sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. E as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhes deram bordões, cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produzia flores,
e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor e a todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomou cada um o seu bordão. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim, como lhes ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel, Moisés dizendo: eis que expiramos, perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso expiraremos todos? Moisés pergunta. Vamos ler os comentários do capítulo 17. Do 1 ao 13. A confirmação da autoridade de Arão como sacerdote. Nesta ocasião, ficou claro que o sacerdote ficará restringido unicamente à sua família e aos seus descendentes. 12 bordões. A palavra bordão em hebraico é igual à palavra tribo, e daí a necessidade de se usar as casas de seus pais para representar as 12 tribos, já que a tribo de Levi foi representada. José teria que contar com uma tribo única e não se dividindo entre os dois filhos, Efraim e Manassés. O 17º capítulo nos lembra, primeiro, só Cristo é o sacerdote divino. 2. Só Cristo possui a verdadeira vida, cuja vitalidade e frutos espirituais se fundamentam na sua ressurreição de entre os mortos. 3. Cristo é o único sacerdote que vive para sempre, testificando ao homem e sendo por ele reconhecido e adorado. Aleluia, glória a Deus. O verso 8. O florescimento do bordão de Arão confirma a sua autoridade e a sua aprovação da parte de Deus. Podemos ver aí uma figura de Cristo que, apesar de ser rejeitado pelo povo, foi aprovado por Deus para ser nosso eterno sumo sacerdote. Este florescimento do bordão é também uma figura da ressurreição de Cristo, porque todos trouxeram um bordão morto e Deus deu vida ao bordão de Arão. Assim também todos os autores de outras religiões têm perecido, mas o Cristo ressuscitado é o sumo sacerdote eterno nos céus, aleluia, sempre vivo, sempre prestes a interceder por nós, pecadores. Glória a Deus por isso, né? Aleluia. Agora vamos ler o capítulo 18. 18 diz assim: deveres e direitos dos sacerdotes. Deveres e direitos. Quem tem direitos tem deveres, quem tem deveres tem direitos, né? Disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam, quando tu e teus filhos contigo estiverdes perante a tenda do testemunho. Farão o serviço que lhes é devido para contigo e para com a tenda, porém não se aproximarão dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morram, nem eles, nem vós. Farão o serviço que lhes é devido para contigo e para com a tenda, porém não se aproximarão dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morram, nem ele, nem vós.
Ajuntar-se-ão a ti e farão todo o serviço da tenda da congregação. E o estranho, porém, não se achegará a vós outros. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e a do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. E eu, eis que tomei os vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, são dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernentemente ao altar e ao que estiver para dentro do véu. Isto é vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva. Porém, o estranho que se aproximar morrerá. Disse mais o Senhor a Arão: Eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel. Dei-as por direito perpétuo, como porção a ti e a teus filhos. No lugar santíssimo o comerás, todo homem o comerá, ser-te-á santo. Também isto será teu, a oferta das suas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti e a teus filhos, e a tuas filhas contigo. Dei-as por direito perpétuo. Todo que estiver limpo na sua casa as comerá. Todo o melhor do azeite, do mosto, de todos os cereais, e as suas primícias que derem ao Senhor, dar-te-eis a ti, dei-as a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra que trouxerem ao Senhor serão teus. Todo que estiver limpo na tua casa os comerá. Toda coisa consagrada irremessivelmente em Israel será tua. Todo o que abrir a madre de todo ser vivente que trouxerem ao Senhor, tanto de homem como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás, também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. O resgate, pois, desde a idade de 1 mês, os resgatarás, será segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito do gado, ou o primogênito de ovelha, ou o primogênito de cabra, não resgatarás, são santos. O seu sangue aspergirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A carne dele será tua, assim como será teu o peito movido e a coxa direita. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti, e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por direito perpétuo, aliança perpétua de sal perante o Senhor. É esta, para ti e para a tua descendência contigo. Disse também o Senhor a Arão: na sua casa, na tua terra, herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança, no meio dos filhos de Israel. Que coisa linda, né? Muito lindo. Vamos ler os comentários. Os comentários do capítulo 8. Levarei sobre vós a iniquidade, uma figura de Cristo, né? Aqui, quando ele fala no versículo 1, disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a tua casa e a casa de teu pai contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Então, aqui levareis sobre vós a iniquidade, uma figura de Cristo, né?
Está em 1 Pedro 2:24. Vamos ler. 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24. Diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados, né? Então ele está falando que Cristo levou todos os nossos pecados, né? Aleluia. Do versículo 1 ao 32, este trecho descreve a responsabilidade sacerdotal da família de Arão acima daquela dos demais levitas. Então, a família de Arão tinha muito mais responsabilidade, né? O versículo 7, por ofício como dádiva. O serviço religioso, longe de ser uma servidão imposta aos crentes, é um galardão, é uma alegria, glória a Deus. É um dom gracioso, né? O estudo das coisas de Deus, a meditação que se faz em torno da sua palavra, longe de ser um dever religioso, é um alívio que torna tudo na vida mais fácil de aguentar e de vencer, poderosamente pela presença real de Jesus Cristo. Aleluia, é verdade, né? É muita alegria estar no serviço do Senhor. O versículo 10, no lugar santíssimo. A expressão hebraica é igual àquela usada para o Santo dos Santos, onde ninguém podia penetrar, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano. Aqui quer dizer num lugar muito santo, e, portanto, só dentro do tabernáculo. O 14. Aqui estamos percebendo qual é a fonte de renda da tribo de Levi. Os sacrifícios oferecidos são também para alimentar os sacerdotes. As primícias dedicadas à casa de Deus são para os servos da casa, e qualquer objeto separado para ser propriedade do tabernáculo também passa a pertencer a esta tribo. Se o próprio Deus é a porção e a herança dos seus filhos, é claro que Deus não os desamparará nas suas necessidades físicas e terrestres, né? Aleluia. É uma análise do 18º livro, né? Nos ensina, primeiro, a possibilidade de pecar até no mais sagrado serviço, né? 2. O privilégio maravilhoso de representar os homens perante Deus. 3. A responsabilidade do serviço religioso. 4. O dever de sustentar o ministério. 5. A gloriosa situação do povo de Deus. Eu sou a sua porção e a sua herança. Glória a Deus, né? Assim como os sacerdotes eram a possessão especial de Deus, assim também Deus era a possessão especial dos sacerdotes. Isto lhes dá segurança, a suficiência e a satisfação. Aleluia. Aliança perpétua de sal, né? Isto é um pacto inviolável e indissolúvel. Aleluia. Glória a Deus. O versículo 20 diz: nenhuma porção terás. Esta ressalva esclarece que os sacerdotes não iam se enriquecer com as ofertas descritas nos versículos anteriores. Eram bens e comidas para serem gastos no decurso do próprio sacerdócio, a coisas das necessidades diárias. Eu sou a tua porção. Aquilo que podiam armazenar era tesouro eterno. Aleluia. Então aqui nós temos também um apelo, né, sobre tesourar para Deus e não aqui na terra, né? Isso não quer dizer que a gente não possa ter bens, mas que o nosso maior tesouro é Deus, né, nossa vida. Então nós vamos ler até aqui e amanhã a gente volta
com o versículo 21. Vamos orar neste momento. Amadíssimo Deus, querido Pai, obrigada, Senhor Deus, pelo Teu amor, obrigada pelo Teu cuidado, Senhor Deus. Obrigada pela leitura da Tua palavra, Pai, que nos faz tão bem, Senhor Deus, conhecer esse Deus maravilhoso que Tu és, Pai. Perdoa os meus pecados, Senhor Deus, que eu possa estar sempre, Senhor Deus, no Teu altar, fazendo a Tua vontade, Senhor Deus. Em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que está assistindo depois desse vídeo, Pai, que possa também, Senhor Deus, sentir, Pai querido, essa alegria de estar à Tua presença. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.